Boa noite! Estamos iniciando mais um programa De Volta para Casa, aqui na TV Evangelizar. Eu sou o professor Eduardo Faria e com esse programa nós queremos fortalecer ainda mais a sua fé, comunicando os princípios eternos da Igreja Católica de maneira prática, de maneira acessível. Como você bem sabe, todos os programas nós procuramos contar a história daqueles irmãos e irmãs que caminhavam distantes do rebanho da Santa Igreja, mas um dia retornaram para casa, um dia voltaram para a Santa Igreja Católica. E como nós sempre fazemos, vamos começar o primeiro bloco conversando sobre algum tema importante da nossa jornada, um tema importante sobre a doutrina católica. E nessa noite nós vamos conversar sobre o sacramento da confirmação. Você deve conhecer esse sacramento com o nome de crisma, né? Mas como o próprio nome já diz, confirmação, esse sacramento confirma as bênçãos que nós recebemos no batismo. O sacramento da confirmação fortalece aquilo que você já recebeu no santo batismo. Como eu disse, o próprio nome já nos aponta o que é esse sacramento. Ele aperfeiçoa os dons que nós recebemos no batismo, mas esse sacramento também nos dá o Espírito Santo. É esse sacramento que marca definitivamente na vida do cristão a presença do Espírito Santo. E lembre-se também que esse sacramento imprime caráter na nossa alma. Uma vez que você recebe esse sacramento, você não precisa mais recebê-lo nunca mais, porque o sacramento da confirmação imprime caráter na sua alma. A importância desse sacramento é que ele vai te tornar mais fortalecido e preparado para agir como um verdadeiro soldado de Cristo. O Catecismo da Santa Igreja nos ensina que com o sacramento da confirmação, você está mais preparado para testemunhar e defender, inclusive, a nossa fé, a fé católica. Eu queria ler para vocês alguns versículos das Escrituras Sagradas que falam sobre este sacramento, que falam sobre essa recepção do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Mas antes eu queria te lembrar uma coisa. Você deve saber que o mesmo autor do terceiro evangelho, São Lucas, é o autor do livro de Atos. Você sabe disso, né? Você deve se lembrar disso. São Lucas escreveu o evangelho que leva o nome dele e escreveu também o livro de Atos dos Apóstolos. E é interessante porque quando nós começamos o evangelho de São Lucas, o que salta aos nossos olhos? Aquela passagem na qual o Espírito Santo desce sobre Jesus. O Senhor Jesus, ele é batizado, o Espírito Santo desce sobre ele e logo em seguida o Senhor Jesus está na sinagoga, ele lê o texto do profeta Isaías e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu para pregar libertação, a curar os enfermos, etc, etc. Pois muito bem. Quando nós lemos o livro de Atos, porque o Evangelho de Lucas narra o ministério de Jesus, o livro de Atos narra o ministério dos apóstolos. E o que acontece logo no início do livro de Atos dos Apóstolos? O Espírito Santo desce sobre os
apóstolos. E a partir dessa infusão do Espírito, os apóstolos saem anunciando a palavra com coragem, com intrepidez. Os apóstolos vão pregando o evangelho pelo mundo conhecido. Perceba, não é coincidência. O mesmo São Lucas que nos diz que o Espírito Santo foi derramado sobre Jesus e a partir daquele momento o ministério de Jesus começa, nos mostra que o Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos e a partir daquele momento o ministério dos apóstolos começa. Por isso que nós devemos ser tão gratos a Deus pela pessoa do Espírito Santo, que é o Deus que vem habitar em nós, mas pelo sacramento da confirmação, onde ordinariamente nós recebemos o Espírito Santo e somos fortalecidos, ungidos com coragem, com intrepidez para anunciar a palavra. Deixa eu ler para você uma passagem que se encontra também no livro de Atos. Eu narrei o Espírito Santo sendo derramado sobre os apóstolos em Atos 2, mas eu quero ler para vocês uma passagem que está lá em Atos, capítulo 19, versículo 6. O que acontece em Atos 19, versículo 6? O apóstolo Paulo conhece alguns cristãos que nunca tinham ouvido falar do Espírito Santo. E em vez de São Paulo recriminá-los, São Paulo os ensina acerca do Espírito Santo. E em Atos 19, 6 nós lemos: e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. O Espírito Santo então vem sobre os discípulos com a imposição de mãos do apóstolo, e isso passa-se aos sucessores dos apóstolos, e desde então os bispos, sucessores dos apóstolos, ao imporem as mãos sobre nós com o óleo do santo crisma, nós recebemos o Espírito Santo. E no mesmo Espírito que o Senhor Jesus cumpriu o seu ministério, no mesmo Espírito que os apóstolos levaram o Evangelho por todo o mundo conhecido, nesse mesmo Espírito, eu e você somos fortalecidos, ungidos, para, com o poder do Espírito Santo, anunciar a fé, defender a fé, cumprir o mandato missionário que Deus colocou sobre a igreja, logo que Deus colocou sobre nós. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, mas não saia daí, porque no próximo bloco nós vamos conhecer a história de um irmão querido que um dia caminhou distante do rebanho do Senhor, mas retornou para casa, e a gente vai ver como que essa história tão bonita aconteceu. Até já para o segundo bloco do programa De Volta para Casa. Estamos iniciando o segundo bloco do programa De Volta para Casa, aqui na TV Evangelizar. Eu sou o professor Eduardo Faria e, como você já sabe, no segundo bloco é aquele momento quando nós conhecemos a história de irmãos e irmãs que caminhavam distantes do rebanho da Santa Igreja, caminhavam em comunidades separadas da Santa Igreja, mas um dia decidiram retornar para casa. E hoje nós vamos conversar
com Misael Martins. Misael é natural de Ortigueira, no interior do Paraná. Atualmente ele mora em Curitiba. Nasceu num lar católico, mas na juventude, por influência de amigos, se afastou da Santa Igreja, foi para uma igreja protestante e depois, por volta dos seus 25 anos de idade, foi diagnosticado com uma doença rara. E depois disso, muita coisa aconteceu que fez com que ele voltasse para a Santa Igreja. E nós vamos conhecer agora essa história inspiradora de retorno para o lar. E eu convido você para caminhar conosco, para nos fazer companhia nesse momento. E convido também o Misael. Misael, por favor, pode entrar. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Boa noite, querido. Boa noite. Pode se assentar. Obrigado. Você está bem, Misael? Tudo bem, graças a Deus. Chegou bem aqui na TV? Cheguei bem, foi rapidinho, né? É? Você mora aqui perto? Em quilômetros vai dar, eu acho que uns 9 quilômetros. Ah, não é longe. Não, é tranquilo, mas é uma linha reta, então... Semana passada a gente entrevistou uma irmã de Vila Velha, no Espírito Santo. Ela teve que andar um pouquinho mais. Alguns quilômetros. Você, né? Tá certo. Misael, muito obrigado pela sua presença. Eu estou aqui feliz de poder conhecer mais de perto a sua história e também de contar para o nosso público tão querido. Mas eu queria que você contasse primeiramente como que você se converteu a Cristo. Não necessariamente quando você se tornou católico, pode ter sido, mas como você se converteu a Cristo? Como que foi esse processo? Ah, entendi. Eu me recordo que eu tinha, eu acho que uns 23 anos, mais ou menos, né? 23? Isso. 22 para 23. Então, uma igreja evangélica próxima de casa, né? E os meus amigos frequentavam, eu acabei indo, né? E num encontro, num retiro, foi onde eu me rendi de fato, né? Então teve um apelo dos líderes ali, do pastor que estava, né, ministrando. E... O apelo é aquele momento, se você quiser aceitar Jesus, vem aqui à frente, né? Isso. Assim, de maneira bem, como é que eu posso dizer, espontânea, ali eu aceitei realmente. E, inclusive, naquele dia, eu acabei me batizando nas águas, né? No mesmo dia? Era inverno. Então, acho que só... E era batismo de imersão, né? Sim, foi numa chácara, então a gente ficou sexta, sábado e domingo. E quem já foi em retiro sabe, é o mesmo padrão, né? Café da manhã, almoço, janta. Então, era de tarde, devia ser umas 3 horas da tarde. Houve o apelo e também... teve a oportunidade de se batizar e eu fui. Frio, devia estar, eu acho que uns, 0 graus, eu acho. Muito frio. E você entrou na água? Entrei, todo mundo lá, tremendo. E ali você entende que começou um relacionamento mais íntimo e profundo com o nosso Senhor. Sim. Mas uma coisa me chamou a atenção, você tinha sido batizado na Igreja Católica na infância. E você considerou que aquele batismo não valia. Pois é. Naquele momento eu entendi que eu estava começando uma nova vida, né? Entendi. O velho ficou para trás e tudo novo se fez. E o batismo na Igreja Católica fazia parte do velho, então. Exatamente. Né? Ok, você nasceu num lar católico, você era praticante, católico praticante, como é que foi isso? Você chegou a fazer primeira comunhão, a crismar? Então, toda a minha família são de lavradores, tanto paternos quanto maternos, né? De Ortigueira, da lavoura, né? Café, algodão. Eu lembro da minha mãe com sacos de algodão e eu ali pegando os algodãozinhos e colocando no saco, né? Na hora do almoço, a marmita debaixo da árvore com a moringa. Só quem é do interior sabe, né? Tem muita gente que está nos assistindo que está tendo um saudosismo. Moringuinha de barro ali, pô, coisa... Canequinha de alumínio, Olha poxa, o que é isso? Então, era de praxe, assim, era de costume, todo domingo, a roupinha da missa e vamos à missa. Capelinha no centro da cidade, né? O padre com as suas vestes, né, escuras. E então era o nosso, né?
Então, toda a minha família é católica, com imagens dentro de casa, com ícones. E a nossa vinda para Curitiba, com meu pai, né? Então, a gente acabou se afastando com o tempo. Mas eu vi o casamento da minha mãe, do meu pai. Eles casaram em Curitiba, né? Já eram casados no civil e acabaram se casando daí no religioso, na igreja católica. Eu vi, eu participei da catequese, eu só não cheguei a fazer o crisma, né? Então, você chegou a fazer a primeira comunhão? Eu não cheguei a fazer a primeira comunhão. Então. Eu cheguei na catequese, fiquei, eu acho que até os 10, 12 anos, e aí acabei me afastando, né? Entendi. Então, na adolescência, você parou de ter essa frequência que você tinha lá em Ortigueira. Isso. E como que surgiu esse retiro, onde você foi batizado e que você se rendeu a Jesus? Então, muito curioso, porque os meus amigos, né, de colégio, terminou o ensino normal e a gente continuava se encontrando, né? 19, 20, 21, 22 e sempre aquele convite. Vamos na igreja, está tendo um retiro de jovem, está tendo o culto dos jovens nos sábados, né? Vamos na célula. E eu, às vezes, convidava alguns amigos também para ir em algum lugar. Não posso porque eu tenho célula. Poxa, mas o que é isso, célula? Explica para os nossos telespectadores o que é célula. Então, a célula, não sei se é assim ainda, né? Mas é um grupo de pessoas que se encontram em casas, né? Para estudar a palavra, para poder orar, para poder compartilhar momentos. É uma reunião de oração nos lares. Exatamente. E estudo bíblico também. É uma micro igreja ali naquele momento, né? Então, eu cheguei a ser líder de célula depois, né? A minha célula multiplicou, então, o 12 da época, que era na visão G12, então ele me escolheu e eu cheguei a cuidar ali, entre aspas, né? De 10, 15 jovens da época. Só explicando para o nosso público, o G12 é um movimento, eu ia falar foi, mas ainda é, ainda né? Um movimento muito influente em alguns setores da Igreja Evangélica Brasileira e tem essa visão mesmo de ir multiplicando de 12 em 12, inspirados até pelo número dos 12 apóstolos. E a reunião em células, né? A gente já explicou o que são células, faz parte muito importante desse movimento, né? E era o movimento que você fazia parte. Isso, né? Então, o convite veio de um amigo, o Rodrigo, né? Faz muito tempo que eu não vejo ele. E eu comecei a frequentar devagarzinho, fui nas células, sábado, domingo. Quando vi, eu já estava lá no meio, já tinha me convertido, né? Já tinha... então, eu já estava inserido, né? Então, você recebeu o convite de amigos, começou aí, foi numa célula, foi em outra, foi no retiro, foi batizado, se inseriu na igreja, virou líder de células. Mas parece que depois disso você foi diagnosticado com uma doença. E esse diagnóstico teve um papel na sua conversão ao catolicismo? Teve um papel muito importante, né? Porque... Você pode falar qual doença? Posso, tranquilo. Hoje não me atrapalha em nada, né? Mas na época, assim, foi como todo mundo que é diagnosticado de algum tipo de doença, dá um baque, né? Assusta, puxa, né? O que está acontecendo? Você foi diagnosticado com o quê? Então, essa doença, eu suspeito, mas os médicos não concordam comigo, mas é uma suspeita normal, né? Que seja psicossomática, devido a estresse, né? Entre os meus 23 até os 26, eu empreendi, eu tive um e-commerce, então, de joias, prata, ouro, safira, rubi, diamante, etc. E a sociedade não deu certo e eu acabei adquirindo algumas dívidas, bastante, né? $500 mil. Então, eu perdi noite de sono, teve que pagar pessoas, fornecedor, pagar ourives, pagar, enfim, o dono da prata e do ouro. E então, muitas noites sem dormir, eu acredito, né, mas os médicos não, que isso estourou, despertou essa doença autoimune. O meu sangue é rejeitado pelo meu corpo. É como se, a grosso modo, assim, é como se o sangue tivesse um código de barras, né? E a medula produz, né? O seu sangue, o sangue de todo mundo sai com esse código de barras. Então, os anticorpos identificam como uma parte do meu corpo. Só que o meu sangue não é igual ao seu porque não tem esse código de barras. Então, o meu sangue é intruso dentro do meu corpo.
Seu corpo não reconhece... Não reconhece o meu sangue. É autoimune, né? Autoimune. E o nome dessa doença se chama HPN. HPN. Isso. É hemoglobinuria paroxistínica noturna. É um nomezinho bem extenso. Entendi. Aqui em Curitiba tem 8 pessoas com essa doença, que vêm do Paraná e de Santa Catarina. Vem do Paraná e Santa Catarina para se tratar aqui no Hospital das Clínicas. Dada a raridade dessa doença. Isso. O frasco, eu tomo 3 frascos por quinzena, custa mais ou menos $6.500. Uau! Dá quase $1 milhão no ano. E como que esse diagnóstico te levou a estudar a fé católica? Eu diria, qual foi essa primeira fagulha que te abriu os olhos para a fé católica? Então, acho que todo empresário vai entender o que eu vou dizer, né? Quando a gente entra num loop de coisas erradas, causalidades, poxa, minha empresa não deu certo, aí começa uma coisa, e de repente você está com 1 milhão de problemas, poxa, mas por que tudo isso está acontecendo comigo? Eu não estou fazendo mal para ninguém. Então, eu comecei a buscar, né? Nas escrituras, né? Porque era minha bússola naquele tempo e é hoje. Poxa, por que está acontecendo isso? Vamos para Jó. E aí eu comecei a Bíblia protestante, ela tem alguns livros a menos, né? Sim. Então, poxa, Jó sofreu muito, né? A mulher dele dizia, pô, amaldiçoa esse Deus aí e morre. Mas ele não... Né? Acabava ficando bravo ali e tal, mas, poxa, se manteve fiel. Mas, poxa, por quê? Então, isso me fez buscar os antigos filósofos também para entender o que estava acontecendo. Sócrates, Aristóteles, Platão, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino. E, poxa, tem muito cristianismo no mundo, né? De todos os tipos. Aqui no Ocidente, Oriente, Ortodoxo. Puxa, é muito vasto isso. 2.000 anos. Poxa, mas por que o calendário cristão tem 2.000 anos? Por que tudo isso? Então, eu voltei aos primórdios e vim estudando. Então, eu fiz uma pequena imersão ali, né? Solitária, porque é como se fosse a caverna de Platão ali, né? Descobri coisas, mas, poxa, vou contar para quem? E nessa busca aí dos 24 até 26, 27 ali, eu dei uma recuada. Puxa, eu estou ficando, né, muito recluso porque eu estou descobrindo coisas e eu não tenho com quem compartilhar. Puxa, e agora? O que eu faço? Não sei, eu vou seguir minha vida normal, mesmo sem respostas. Então, com 32 para 33, eu voltei com força. Para a igreja? Para estudar novamente, né? Para estudar novamente o cristianismo. E aí que eu me rendi à Igreja Católica. Então... A fé católica, de alguma forma, te ajudou a lidar com a sua enfermidade? Sim. Como? Me trazendo paz, né? Descanso. Porque o nosso tempo aqui na Terra, ele é curto. E cada um tem a cruz. Sim. Então, eu agradeço a cruz que eu tenho. É interessante você falar isso, Misael, porque no próximo bloco eu vou responder perguntas dos telespectadores. E uma pergunta que eu vou responder não tem necessariamente a ver com o sofrimento, mas foi a pergunta de um telespectador que disse assim: Eduardo, existem versículos bíblicos que hoje que você se tornou católico, você enxerga de uma forma distinta de quando você não era católico, você era de uma comunidade separada? E eu vou responder, mas já vou dar aqui um spoiler dessa resposta, porque um dos versículos é Colossenses 1, 25, quando São Paulo diz: completo na minha carne o que restam dos sofrimentos de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Ou seja, isso não faz sentido nenhum na teologia protestante, porque na teologia protestante Cristo sofreu para que nós não precisássemos sofrer. E hoje que eu sou católico, eu leio esse versículo e eu entendo: Cristo sofreu para que eu possa unir o meu sofrimento ao sofrimento dele. De modo que aceitar as nossas dores, as nossas enfermidades, o nosso sofrimento, além de ter um grande valor para Deus e até mesmo nos purificar das penas temporais, né? Não das penas eternas, porque as penas eternas a gente sabe, foram pagas por Cristo na cruz, mas a gente pode unir o nosso sofrimento ao sofrimento de Cristo
em favor das nações, né? Todos os grandes santos uniram as suas dores às dores de Jesus e foram absolutamente felizes com isso, né? Você enxergou isso também nessa sua enfermidade, não? Enxerguei. Porque todos nós temos sofrimentos e é algo individual. E é natural que a gente fique se perguntando, por que está acontecendo isso comigo? Né? Eu não fiz nada para merecer isso. Poxa, né? E basta aceitar. Né? Então, hoje, dentro da Igreja Católica, eu me sinto muito bem. Hoje sou casado, tenho um filho, né? A minha esposa é católica, conheci dentro da Igreja Católica. Você foi para lá, era solteiro ainda, então? Isso. É curioso que a minha caminhada, digamos, de protestante a católico foi um pouco solitária, porque eu não tinha com quem compartilhar o conhecimento que eu estava descobrindo sobre a igreja, sobre os santos papas, qual que é a função do papa, enfim. E se tiver algum protestante que está também estudando a igreja católica, eu acho que isso é algo muito solitário, né? Porque você vê os amigos ao redor ali, puxa, descobri algo, mas vou contar para quem? É solitário e a gente fica meio com medo de se expor, né? E quem me ajudou muito nessa descoberta, digamos assim, redescoberta, o padre Paulo Ricardo, né? Eu assinei o curso dele e estudei, né? Tanto as aulas dele gratuitas, mas o que realmente foi decisivo foi conhecer os meus padrinhos de batismo. É mesmo? Porque eu tive que refazer todo o processo cristão católico, né? Porque eu já não tinha mais o meu registro de batismo. Apesar de ter sido batizado quando criança. Então, até o padre, na época, tentou descobrir em Ortigueira se tinha em algum lugar o registro de batismo. Na igreja onde você foi batizado, lá em Ortigueira? Tudo manual, né? Então, acaba se perdendo às vezes com o tempo. Entendi. Então... Você foi batizado sob condição? Não sei o que dizer sobre condição. O padre te batizou? Fiz do zero, assim, do zero. Então você foi batizado agora? Adulto. Isso, fui rebatizado para ter, né? Provavelmente foi sob condição. Quando o padre disse, se você não for batizado... Isso, eu tive que fazer todo o ritual. Mas os meus padrinhos, que é o meu padrinho Marcos e minha madrinha Marli, eles foram os meus catequistas, né? Particulares, digamos assim. Eles já têm ali entre 60 e 70 anos, então têm muita experiência. E eles me deram um catecismo, né? E em pouco tempo eu já consegui entender muito mais coisas e meu conhecimento se tornou um pouco mais firme. O padre Darcy, na época, também me ajudou muito, né? Na paróquia São José Operário ali. Agora, você me falou que a descoberta da sua enfermidade, unida aos problemas que a vida de empreendedor te trouxe, te levaram a pesquisar sobre sofrimento, você começou a estudar os grandes filósofos da humanidade, ou seja, isso meio que foi uma fagulha inicial. Mas o que te fez definitivamente bater o martelo e dizer, eu preciso me tornar católico? Ou foi um processo? Como é que eu posso te dizer? Foi um processo que o próprio nosso Senhor Jesus Cristo diz, né? Conheceis a verdade vos libertará. Então, eu fui unindo naquela colcha de retalhos todos os fatos, né? Na história, na Bíblia, os livros que faltam na Bíblia protestante e na católica fizeram total sentido. Por exemplo, eu ficava me perguntando, poxa, por que de certa forma, os últimos 1.500 anos parece que sumiram da história, quando se é protestante. Então, nós temos 2.000 anos de história. E começa a se contar, digamos assim, a história protestante, ou todos os dogmas protestantes, depois da Reforma. O que aconteceu antes? Entendi. E por que você tem que se conectar com o judeu que está lá atrás, no Velho Testamento? Pulando esses 1.500 anos. Então você foi montando o quebra-cabeça. Poxa, mas por que está acontecendo isso, né? O protestante parece mais um judeu do que um
do que um cristão, muito estranho. Então, eu fui juntando todos esses fatos e, poxa, não tem como buscar a fundo sem estudar a história da igreja. Sim, não tem. Os papas, qual a função de cada um, os concílios, né? Então, foi um momento assim de imersão quase que erudita, né? Houve alguma doutrina católica que foi difícil para você aceitar? Não, não foi. É mesmo? Porque faz sentido. Faz total sentido. Não, seria, eu acho que, uma falta de inteligência da minha parte não aceitar. Não, mas eu digo assim, no processo de estudos, porque quando você era protestante, certamente você discordava de algumas práticas. Talvez a parte dos ícones foi bem difícil de entender. Né? Hoje eu entendo que é muito importante ter os ícones, porque assim como eu tenho, fazendo uma analogia, né? É difícil para um protestante entender isso. É o meu filho Joaquim, eu tiro fotos dele. Então, quando ele tiver a minha idade, 35, eu vou olhar para ele, nossa, que lindo meu filho, tem 1 ano e 2 meses. Então, isso me traz a recordação. Sim. Nós precisamos de algo para poder ver algo, né? E isso não é uma adoração, é apenas um ícone, uma foto, né? Então, para o protestante, isso é muito difícil de entender e ter essa simbologia, esse significado, né? Interessante isso que você está falando, porque eu tinha aversão aos ícones, aversão. E hoje eu sou tão grato a Deus pelos ícones, né? Eu sou muito grato. É o que você diz, a gente precisa disso. Como foi comunicar os amigos, comunicar o pastor? Porque você era líder de célula, né? Como foi assim? Nessa época, eu sentia já que não era o meu lugar ali dentro. Eu ia, mas eu já não me conectava. Então, na época, eu não cheguei a avisar, mas eles descobriram pelas redes sociais, né? E o meu afastamento também. Então, eu já saí dos grupos, eu não respondia mais mensagem, porque eu já não cabia mais. Entendi. É como se eu usasse um meu pé 36, um exemplo, mas é 41, e num sapato de número menor. Não cabe. Então, para mim também seria difícil, muito difícil chegar, olha, eu estou saindo porque eu descobri isso. Seria algo muito, muito desconfortável, né? E eu sabia que haveria uma resistência para tentar me convencer a ficar, né? Então, eu não fiz, né? Eu simplesmente me afastei. Eu acho que hoje foi até inteligente, porque eu evitei sofrimento. E a partir do momento que eu conheci o meu padrinho Marcos e a madrinha Marli, então eu fui muito bem acolhido. Eu fui muito arisco no início. Deus preparou uma família para te receber. Muito arisco. Na Santa Igreja. Então eles me levaram para a igreja, me apresentaram ao padre. Eu já conheci o padre, na verdade, mas me apresentaram ao diácono. Olha, isso aqui é fulano, ciclano, beltrano. Eu falei, nossa. E eu nunca prestei atenção que era dessa forma. Obrigado, Misael. Obrigado por compartilhar essa história tão bonita, tão inspiradora. E uma coisa que eu tenho aprendido a cada semana que eu vou entrevistando pessoas novas que Deus trouxe para a Santa Igreja, é que a misericórdia de Deus vai até onde nós estamos e nos encontra onde estamos e nos traz para casa. Cada história é uma jornada, cada história é um momento onde Deus nos resgatou. Que Deus te abençoe. Qual que é o nome da sua esposa? Natália. Natália, o nome da minha esposa é Natália também. Então manda um abraço para sua esposa, leve um abraço querido também para o Joaquim, seu filhinho. E você não vai embora, porque no próximo bloco nós estaremos juntos para responder as perguntas que vocês têm enviado para o programa De Volta para Casa, aqui na TV Evangelizar. Eu te aguardo para o terceiro bloco do nosso programa De Volta para Casa.
Estamos iniciando o terceiro bloco do programa De Volta para Casa, aqui na TV Evangelizar. Acabamos de conhecer a história do Misael, uma história tão bonita, tão inspiradora. E como você já sabe, aqui no terceiro bloco nós vamos responder as perguntas que vocês têm enviado aqui para o nosso programa. E a primeira pergunta veio de uma telespectadora que pediu para não falar o nome dela. Então, se ela pediu para não falar o nome, a gente não vai falar o nome dela. Eu vou dizer apenas que é uma telespectadora de Bauru, no interior de São Paulo. E a pergunta dela é a seguinte: quanto ao ladrão que se arrependeu na cruz, Jesus lhe diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Onde entra aqui o conceito de pena temporal pelos pecados da vida daquele ladrão? Excelente, Anônima. Muito obrigado pela sua pergunta, Anônima, lá de Bauru. E eu imagino que essa pergunta tenha surgido a partir dos programas de algumas semanas atrás, quando nós conversamos sobre o purgatório. E eu falei para vocês que existem penas temporais e penas eternas. Vamos relembrar esse conceito de penas temporais e penas eternas? Vamos imaginar a seguinte situação. Eu fiquei bravo com você e joguei uma pedra no seu carro e quebrei o seu para-brisa. Você, lógico, né, está bravo comigo também porque eu quebrei o para-brisa do seu carro. Mas eu me arrependi e pedi perdão. E você, como uma pessoa muito bondosa, aceitou o meu pedido de perdão e a nossa amizade foi refeita, ok? Nós somos amigos de novo. Você me perdoou, mas o para-brisa continua quebrado, não é verdade? Eu preciso reparar o para-brisa por uma questão de justiça, concorda comigo? Pois muito bem, quando nós pecamos, a nossa amizade com Deus é desfeita. E quando nós nos arrependemos e confessamos o nosso pecado, nós somos restaurados em uma amizade verdadeira com Deus. E quando isso acontece, as nossas penas eternas são canceladas, mas ainda restam penas temporais. Essas penas temporais são as desordens que nós, livremente, com o nosso pecado, causamos a nós e aos outros. Essa é então a diferença entre penas eternas e penas temporais. As penas eternas Jesus levou na cruz, e quando nós cremos em Jesus, recebemos os sacramentos, por exemplo, o batismo, ou depois disso, o sacramento da reconciliação, da confissão, as penas eternas são perdoadas, mas ainda restam penas temporais. E como que a gente paga as penas temporais? Com oração, com mortificação, com caridade. E se a gente morrer em amizade com Deus, mas ainda com algumas penas temporais a serem pagas, nós vamos para o purgatório. E tendo feita essa introdução à resposta, eu acho que ficou mais clara agora a pergunta dessa nossa telespectadora de Bauru. E o ladrão na cruz? Ele não teve que pagar as penas temporais? Telespectadora anônima de Bauru, via de regra, a maior parte das pessoas, quando morrem e estão em amizade com Deus, elas vão sim para o purgatório. E lá elas terminam de se purificar das penas temporais. Mas algumas pessoas vão direto para o céu. Algumas pessoas já pagaram em vida as suas penas temporais, de modo que elas vão direto para o céu. Foi o caso do ladrão na cruz.
o ladrão na cruz não teve que ir para o purgatório, por quê? Estando pendurado na cruz e aceitando resignadamente os sofrimentos dessa vida, reconhecendo que Cristo é o Senhor e dizendo, eu estou na cruz porque eu mereço ali, as penas temporais dele foram pagas. Ou seja, as penas eternas foram pagas pela confiança que ele depositou em Cristo na cruz e as penas temporais foram sanadas pelo próprio sofrimento dele. Espero que tenha ficado claro e muito obrigado pela pergunta. Eu encorajo você a mandar pergunta para nós, dizendo que se você não quiser ser identificado, a gente vai fazer como eu fiz aqui. Vou me referir a você como telespectador ou telespectadora anônima. A segunda pergunta que eu quero responder é uma pergunta muito pessoal que o Júnior não colocou o sobrenome. Depois, Júnior, nos mande o seu sobrenome, tá? Para a gente saber, identificar. Mas é o Júnior de Campos dos Goitacazes, lá no Rio de Janeiro. E foi uma pergunta bem pessoal. Ele disse o seguinte: Eduardo, em termos interpretativos, você poderia citar alguns versículos que tinha plena convicção interpretativa e, ao se tornar católico, passou a enxergar com uma nova ótica? Júnior de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Eu adorei a sua pergunta. Vocês entenderam a pergunta do Júnior? A pergunta foi, versículos que antes de você se tornar católico você enxergava de um jeito, você tinha plena certeza e agora você enxerga de outro jeito. Tem vários, Júnior. Eu vou citar alguns aqui por causa do nosso tempo, mas tem vários, tá? O primeiro, a gente está numa série aqui no nosso programa sobre os sacramentos. O primeiro que eu posso citar é quando Jesus diz para Nicodemos, quem não nascer de novo, e depois ele explica, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Eu enxergava esse versículo, Júnior, como se fosse uma coisa simplesmente experiencial, uma decisão que eu tinha que tomar em algum momento da vida, sabe? Como se o nascer de novo fosse uma tomada de consciência, algo simplesmente consciente. Mas quando eu me tornei católico, eu passei a ler esse versículo como a igreja sempre leu, inclusive como a igreja sempre leu desde os primórdios, desde Santo Inácio de Antioquia, Santo Irineu de Lyon, por que não dizer Santo Atanásio, Santo Agostinho, e esse versículo se refere muito claramente ao batismo. Quem não nascer da água e do Espírito, o novo nascimento, o Senhor Jesus está fazendo ali uma explicação acerca do batismo. Um outro versículo, Júnior, que mudou completamente a minha interpretação e que eu tinha já uma certeza, está em Colossenses, capítulo 1, se eu não me engano, está no versículo 25, ou é 24 ou 25, São Paulo escrevendo aos Colossenses no capítulo 1, e São Paulo diz o seguinte: completo na minha carne o que resta dos sofrimentos de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Primeiro que esse versículo, para quando eu era protestante, esse versículo já era muito difícil de compreender, porque São Paulo diz assim, completo na minha carne o que restam dos sofrimentos de Cristo. E eu falava, será que São Paulo perdeu o juízo? Como assim o que resta do sofrimento de Cristo? O sofrimento de Cristo foi cabal, foi pleno, não tem mais que a gente completar na nossa carne. Mas muito bem, eu enxergava esse versículo, Júnior, simplesmente numa visão missionária, sabe? Aliás, essa é a interpretação básica dentro dos irmãos separados. O que São Paulo quer dizer com completar na minha carne
o que resta dos sofrimentos? É o seguinte, Jesus sofreu na cruz, ok, acabou, não precisa mais de ninguém sofrer, mas nós, para levarmos essa mensagem adiante, a gente vai ter que completar na carne esses sofrimentos, porque pregar o Evangelho, ser missionário, também é dolorido, por assim dizer, mas não é isso que São Paulo quis dizer. Não é esse o entendimento da Santa Igreja desde sempre. O que esse versículo quer dizer? Completo na minha carne o que restam dos sofrimentos de Cristo em favor do seu povo, do seu corpo, que é a Igreja. São Paulo está dizendo que Cristo não sofreu para que nós não precisássemos sofrer. Cristo está dizendo que Cristo sofreu para que nós pudéssemos unir os nossos sofrimentos a Cristo. E isso, Júnior, mudou a minha vida. Júnior de Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro. Isso mudou completamente a minha vida. Por quê? Porque se eu acho que simplesmente Cristo sofreu para que eu não precisasse sofrer, quando o sofrimento vem eu não sei o que fazer. Mas quando eu entendo que Cristo sofreu para ressignificar o sofrimento, e hoje eu entendo que quando eu sofro, eu posso unir o meu sofrimento ao sofrimento de Cristo. E perceba, o meu sofrimento unido ao sofrimento de Cristo tem valor redentivo, sim. Tem valor salvífico, sim, em favor das nações. Isso muda tudo. É um privilégio eu poder consagrar as minhas dores ao Imaculado Coração de Jesus, para que eu possa sofrer junto com Jesus. Nós, enquanto corpo de Cristo, somos um com Cristo e convidados, chamados a sofrermos junto com Cristo, em favor da humanidade. Eu sei, o sofrimento de Cristo é um oceano de graça. O meu sofrimento é uma gotinha nesse oceano, mas eu tenho o privilégio de consagrar as minhas dores a Jesus e sofrer junto com Ele para o bem da humanidade. Isso é transformador. Isso mudou completamente a minha vida e eu achei muito interessante a sua pergunta, Júnior de Campos dos Goitacazes. Como eu disse, Júnior, existem muitos outros versículos que mudaram completamente a minha visão. Eu vou deixar esses dois aqui, eu espero que tenha respondido de alguma forma a sua pergunta. E eu quero agradecer você que nos acompanhou nessa noite de quarta-feira. Eu me despeço com gratidão, com alegria, lembrando que quarta-feira que vem, às 8 horas da noite, estaremos juntos para mais um programa De Volta para Casa. Até semana que vem. Tchau, tchau.